Amém, glória a Deus, boa noite, graça e paz. Dê um abraço aí bem apertado na sua irmã que está ao lado. Você pode se sentar. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu acredito que Deus, Ele sempre escreve a nossa vida. E já estava escrito no livro dele que eu estaria aqui nesse dia, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pelo convite da pastora Marina. E assim, estamos aqui, apenas para falar aquilo que Deus quer que fale, amém? Eu disse, Senhor, se Tu quiseres mudar tudo, muda. Né? E ela estava me perguntando, eu liguei para ela essa semana e disse assim, o que está no seu coração? Né, para que seja ministrado para aquelas mulheres. Ela disse assim, fale aquilo que está no seu coração. Né, uma pastora dessa tão sensível, gente, e a gente está aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Quantas têm sido abençoadas esses 2 dias? Não tenho dúvida de que Deus está movendo as coisas dentro de nós, porque a vida de Deus é uma vida dinâmica, é uma vida de crescimento, não é isso? E graças a Deus estamos aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Qual é o tema do congresso? Transformação. Você sabe o que significa transformação? Uma pessoa, quando muda, ela pode voltar a ser o que ela era antes. Mas uma pessoa que passa por um processo de transformação, ela nunca mais volta a ser como era antes. Foi isso que Deus operou na nossa vida, não é verdade? Amém? Queria começar contando para você uma historinha antes da gente ler a palavra do Senhor. Eu lembro da historinha do seu João. Seu João, ele estava desempregado. E ele estava desesperado, querendo um emprego. Melhorou, obrigada. Ele estava querendo um emprego, ele estava desesperado porque ele tinha uma família, filhos, e ele estava precisando de um emprego. Você imagina um chefe de família sem emprego, né? E foi então que ele começou a ir atrás e as portas se fechando, ninguém conseguia um emprego para aquele homem, e ele ficou desesperado, ele disse, meu Deus, eu preciso de qualquer coisa. E ele foi próximo a um circo que havia inaugurado perto da casa dele. E ele chegou lá com o dono do circo e disse assim, moço, eu estou desesperado, eu já procurei, eu estou mais de 1 mês procurando emprego, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, e nós estamos passando necessidade, eu não estou pedindo aqui dinheiro, mas eu quero um emprego, por favor, de alguma forma, consiga algo para mim. Ainda que eu tenha que lavar o chão, varrer e fazer qualquer coisa, eu aceito qualquer coisa. E o dono do circo disse assim para ele, olha, infelizmente nós não temos nada que você possa fazer aqui, porque está tudo ocupado, a nossa equipe de empregados já está ocupada, já está completa. E ele disse assim, olha, o nosso gorila, que era a nossa maior atração, morreu semana passada. E eu tenho uma fantasia de gorila. De repente, se você aceitar se fantasiar de gorila, você está contratado. A gente vai fazer um teste. Só que tem um detalhe, o espetáculo, faltam 5 dias para o espetáculo, e o gorila, ele era trapezista. E ele ficava de um lado para o outro, né? E você vai ter que treinar. Ele disse, olha, como eu estou precisando, eu aceito qualquer negócio. E foi então que ele começou a ensaiar, a treinar, passou a semana inteira treinando, né, de um trapézio para outro, e fazendo aquele malabarismo todo. E chegou o dia da apresentação, e aquele locutor, aquele apresentador disse assim, agora com vocês, a nossa maior atração, o nosso gorila. E aí, ele já estava treinado, obviamente, né? E aí todo mundo batendo palma, aquela tensão, aquele alvoroço todo. E ele começou de um lado para o outro, fantasiado, né? Todo mundo pensando que era gorila mesmo. E ele de um lado para o outro, e todo mundo assim achando lindo aquele espetáculo. De repente, ele dá um passo errado e ele cai na jaula do leão. E aí ele começa a correr, e o leão correndo atrás dele, e todo mundo achando que fazia parte do espetáculo aquilo, todo mundo animado, todo mundo achando aquilo maravilhoso, e ele começou a correr, e ele começou a se cansar,
fica cansado, e de repente ele começou a gritar: socorro, socorro. E o leão disse assim para ele: cala a boca, senão a gente perde o emprego. Uma história engraçada, né? Mas ela tem muito a nos comunicar. Aquele leão também não era leão, era uma pessoa fantasiada, né? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente está assim dentro das igrejas. A gente está assim, tentando ser uma coisa que a gente não é. A gente está fantasiando, colocando uma roupa de crente, colocando uma roupagem, uma identidade crente, quando na verdade a gente não tem. E eu estava ali ainda há pouco, sentada, e eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Essa historinha nem estava no script, né? Mas eu quero te dizer que quando nós somos transformadas por Deus, as pessoas conseguem ver, não é esforço para a gente. Não é algo que a gente tenta fazer aquilo flui naturalmente, porque a vida de Deus, ela começa de dentro para fora. E a gente vai fluindo, fluindo, e tudo se torna tão natural. Tudo é muito natural, não é apenas uma mudança que acontece na nossa vida, é uma transformação. E quando nós somos transformadas, nós não podemos voltar a ser quem nós éramos. Aí você diz assim: mas fulano desviou. Eu quero te dizer que quem desvia nunca foi de verdade. Nunca foi de verdade, porque quando nós somos transformadas, irmãs, não tem mais como nós voltarmos. É o processo da borboleta. A borboleta nunca mais vai poder ser lagarta. Nunca mais. Você consegue entender isso? Você nunca mais vai poder ser uma velha criatura. Você nunca vai mais poder ser pecadora. Você agora é santa. Essa é a identidade que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Amém, queridas? E aí eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5, 17. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga: tudo se fez novo. A Bíblia não está mentindo. Se a Bíblia está dizendo tudo, é porque é tudo. Amém? Tudo se fez novo. Pensa numa coisa que você fazia antes que agora você não faz. Está pensando aí? Isso significa dizer que nós passamos por uma metamorfose espiritual. Isso significa dizer que eu não sou mais uma lagarta. Quando a gente pensa em metamorfose, a gente pensa nesse processo da lagarta. Eu acho que você ouviu nesses dias aqui, sim ou não? Né? Esse processo de metamorfose. O homem sem Cristo, a mulher sem Cristo era como uma lagarta. Vivia se arrastando pela vida, vivia no chão, né? Todos desprezavam. Não é assim uma lagarta? A gente não está nem aí para lagarta, né? Mas dentro da lagarta havia um potencial. Sabe qual é o potencial que havia dentro da lagarta? Uma vocação para voar. Dentro de toda velha criatura há uma vocação para ser uma nova criatura. Só que a gente precisa acordar para isso. Aí um dia, de repente, né? Essa lagarta, ela se recolhe dentro de uma crisálida. E aí ela fica naquele processo. Parece que a vida acabou. Ela fica naquele isolamento, naquela quietude. E de repente, depois daquele tempo, a transformação começa a acontecer de dentro para fora. E vai acontecendo, e de repente uma linda borboleta surge. Né? Uma linda borboleta surge com um estilo de vida superior ao da lagarta. Com um estilo de vida diferente. Ela está livre para voar. Diga: livre para voar. E esse é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Esse é o plano de Deus para mim e para você. Amadas, nós fomos livres do pecado. Nós estamos livres do pecado. Amém? Nós somos novas criaturas. Pare de se rastejar como uma lagarta. Pare de ficar com a síndrome do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer. Pare. Você é nova criatura. Usufrua, desfrute. E o tema dessa ministração é desfrute da nova vida. Diga: eu tenho uma nova vida.
Eu tenho uma nova vida, você tem uma nova vida. E junto com essa metamorfose que aconteceu, tudo muda. Tudo muda. Não só o aspecto da borboleta muda, mas os hábitos daquela borboleta mudam. Ela não rasteja mais, agora ela voa, né? O habitat dela mudou também. Ela não está mais embaixo, ela está nas alturas. Como é que você está? Eu pergunto para você. Qual é o teu habitat? Pastor, eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldade. Meu irmão, Deus quer que você caminhe nas alturas. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Sabe, Ele quer que a gente caminhe nas alturas. Quantos aqui já andaram de avião? Olha só, à medida que o avião vai subindo, à medida que ele está lá em cima, quando você olha para baixo, você vai vendo que as coisas, elas começam a se tornar pequenas, sim ou não? Né? À medida que ele vai subindo, e quanto mais o avião sobe, é o mais que você vê as pessoas pequenininhas. A gente nem consegue nem ver as pessoas, né? A gente vê as casas pequenininhas, a gente vê as ruas pequenininhas, tudo fica pequenininho. Sabe, é nesse lugar que a gente precisa estar. Nas alturas, onde tudo mais fica pequeno, sabe? Onde eu não preciso estar cheio de picuinhas, de disse-me-disse. Isso passou o tempo. Eu estou vivendo um novo tempo. Eu estou vivendo um tempo de voar, um tempo de crescer, um tempo de estar mais perto de Deus, um tempo de crescer nele. Amém, amadas? Eu pergunto para você, isso aconteceu com você? Esse processo de transformação aconteceu com você? Ah, pastora, mas eu ainda estou sendo transformada. É bem verdade que nós estamos sendo. Estamos sendo, porque a Bíblia diz que nós somos transformadas de glória em glória. Sabe, até nos tornarmos a estatura de varão perfeito, a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Coisas que a gente fazia antes não cabem mais. Amém, queridas? Mas a gente precisa entender que esse processo de transformação, essa identidade, nós já temos. Esse potencial de voar, nós já temos, já existe. Diga, eu já tenho um potencial de voar. Nós servimos a esse Deus criativo, dinâmico, que tudo no reino é de crescimento. Olha só, a Bíblia diz que é de glória em glória. A Bíblia diz que nós somos santos em aperfeiçoamento. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É crescimento. A Bíblia diz que Ele quer nos dar uma nova vida. Ele quer que nós vivamos em novidades de vida. Então tudo no reino é novo. Tudo no reino é de crescimento. Tudo no reino é grande. Amém, irmãs? Nós servimos a um Deus grande. Agora eu falo para vocês, eu quero abordar aqui nessa noite 4 posicionamentos que eu e você precisamos ter para usufruir, para desfrutar dessa nova vida em Cristo. Amém? Diga, eu quero desfrutar dessa nova vida em Cristo. E o primeiro posicionamento que eu e você precisamos ter é: veja-se como Deus te vê. Diga, eu preciso me ver como Deus me vê. E aí vamos fazer um paralelo com a borboleta. Então agora você é uma borboleta. Amém? Pastora está me chamando de borboleta? Não, é só o tema do congresso, irmãs. Você é filha de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é propriedade particular. Deus tem ciúme de você. Você é bom tesouro de Deus. Amém? Então veja-se como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Foi o que eu falei ainda há pouco. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem os melhores pensamentos a nosso respeito. Graças a Deus por isso. Porque se a gente fosse muitas vezes ser quem achamos que somos, como seríamos? Bem filosófico, né? A forma como eu me vejo, amadas, a forma como eu me vejo é como eu vou andando na terra, é como eu vou caminhando na terra. Se eu me vejo como uma perdedora, eu serei uma perdedora. Se eu me ver como uma vítima, como uma pessoa fracassada, eu serei essa pessoa. Sabe, um dos grandes problemas é que as pessoas começaram a se ver de uma maneira errada. As pessoas começaram a internalizar de acordo com aquilo que aconteceu na sua vida.
As pessoas, elas recebem as coisas de acordo com a sua alma. Por exemplo, a gente fala às vezes alguma coisa para alguém, e essa pessoa diz assim, meu Deus, a pessoa acha isso de mim. Mas na verdade a pessoa não está falando aquilo, a pessoa está se vendo daquela forma, porque a alma dela está assim. A Bíblia diz assim, como imagina a sua alma, assim é. Como é que você se imagina? Sabe lá o relatório dos espias aqui em Números capítulo 13? Olha só, eu vou ler para você. Olha o relatório deles, a terra pelo meio, depois você pode anotar, Números 13, 32, a parte B até 33. Diz assim, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Quem foi que disse para eles que os outros estavam vendo eles como gafanhotos? Eles mesmos estavam interpretando dessa forma. Amadas, é incrível se nós continuarmos nos vendo da pior forma, se nós continuarmos achando que não vamos crescer, que não vamos mudar, que não prestamos, que não valemos nada, nós vamos continuar assim. Nós vamos continuar assim. O que os seus olhos veem é que a sua fé enxerga. Eles estavam se vendo ali como gafanhotos. E se a gente começar a se ver dessa forma, a gente vai pular como um, né? A gente vai fazer tudo como um, a gente vai cantar como um, pular como um e tristemente morrer como um. E muitas pessoas estão assim se arrastando, comendo das migalhas que caem da mesa. Você não precisa disso, você é filha do rei. Você é filha do rei. Pare de se ver como uma lagarta. Chegou o tempo de abrir as asas e voar. Chegou o tempo de crescer. Chega de mimimi, chega de disse-me-disse. É hora de avançarmos. Amém, queridas? Nós somos a melhor versão de Deus. Eu olho para a minha vida. Você sabia que eu sou fruto de camisinha furada? Eu adoro dizer isso. Verdade, gente. Eu sou fruto de camisinha furada. Meu pai não me queria mais com a minha mãe, né? Não queria que eu nascesse, obviamente, né? E eles estavam naquele dia lá e de repente a camisinha furou e aqui estou eu. Eles não me quiseram, mas o meu Pai Celestial me quis. Sabe, eu acho isso um trunfo, eu acho isso maravilhoso. Ao invés de eu ficar dizendo, meus pais não me queriam. Oh vida, oh azar, por que eu nasci? Eu digo, glória a Deus. Porque o Senhor sonhou comigo antes da fundação do mundo. Ele tinha um propósito e no livro dele já estavam escritos todos os meus dias. Como é bom, irmãs. Sabe, ele te elegeu antes da fundação do mundo. Você só está aqui porque ele quis. Amém, queridas? Nós somos a melhor versão de Deus. Nós não somos prisioneiras do nosso passado. Amém. Nós não somos prisioneiras das nossas lembranças dolorosas. Nós somos frutos da promessa de Deus. Amém, querido? Do cuidado de Deus. Você tem valor. Diga para o seu irmão, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você vale a vida do Filho de Deus. Tem alguma nota? Alguém tem uma nota aí de R$100? Me dê aqui, por favor. Não é para semear, não. Mas se Deus tocar no teu coração, eis-me aqui. E aí, olha só. Novinha. Ah, tadinha. Não vou te dar ela muito assim, tá? Tá vendo aqui a nota? Quanto tem aqui, gente? R$100. Rapidinho, tá? Né? Que o fiscal, o Banco Central não me veja fazendo isso. Quantos querem essa nota? Querem? Quantas querem essa nota? Quantas continuam querendo essa nota? Sabe por quê? Por que você quer essa nota? Porque ela não perdeu o valor.
Independente do que aconteceu, independente de você ter sido escravizada pelo pecado no passado, independente dos teus pais não quererem que você tivesse nascido, independente de qualquer coisa, você tem valor. Sabe qual é o teu valor? Você vale a vida do Filho de Deus. Aleluia! Você vale a vida do Filho de Deus. Diga para sua irmã isso. Você vale a vida do Filho de Deus. Sabe, então, se você não se vê com os olhos de Deus, se você não se vê dessa forma, você nunca vai entender as promessas de Deus para a sua vida. Você nunca vai conseguir voar os maiores voos que Deus deseja que você voe. Sabe? Mulher, você tem valor. Sabe o que a Bíblia diz? Que a mulher, o valor da mulher excede aos rubis, ao de finas joias. Nós só precisamos entender isso e viver isso, amadas. Pare de se olhar da pior maneira. Se olhe com os olhos de Deus. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, tudo te será bom. Amém? Você precisa, se você quiser ser uma mulher de Deus, você precisa vencer as batalhas do seu coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração quer dizer que a gente não presta, que a gente não tem valor. O nosso coração quer colocar as circunstâncias, o nosso valor nas coisas. Não, você vale a vida do Filho de Deus. Você só precisa acreditar no que Deus diz. Se Deus falou, tá falado. Sabe, imagina só, Deus não precisou ficar dizendo para Noé toda semana: Noé, eu vou destruir o mundo. Noé constrói uma arca. Noé, imagina, irmãos, a Bíblia diz que ele passou 120 anos em média construindo aquela arca, e Deus só falou uma vez para ele. Você imagina isso? Eu paro para pensar, às vezes, eu gosto dessas analogias bíblicas, sabe? Imagino tanto de tempo que Noé, se fosse algumas de nós aqui, muitas já teriam desistido há muito tempo. Ou pensado assim, será que Deus falou mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Então, se Deus já te falou algo, se Deus já te disse aqui através desse livro, que você é menina dos olhos dele, que você tem um valor, é porque você tem. Amém? Davi era um jovem simples, pequeno, mas ele entendeu quem ele era. Aí certa vez, naquele episódio do Golias, Saul disse assim para ele, que ele disse: eu quero lutar. E Saul disse assim para ele: você não tem condições de lutar, você é apenas um rapaz. E esse gigante aí é um guerreiro desde a sua mocidade. Você não tem condições de lutar com ele. Sabe o que Davi respondeu? Davi disse assim: eu já matei urso, eu já matei leão por causa das minhas ovelhas. E o Senhor me livrou de todos eles, e também vai me livrar contra este filisteu. Davi não estava se vendo de acordo com o que ele era, com a perspectiva dele, mas ele estava se vendo de acordo com aquilo que Deus estava vendo. Sabe, é como aquela historinha, tinha um monte de tijolos aqui, aí chamaram 3 construtores, e perguntaram para o primeiro assim: o que é isso aqui? O primeiro deles disse assim: é um monte de tijolos. O segundo olhou e disse assim: eu vejo uma parede. E o terceiro disse assim: eu vejo um grande edifício. É assim que Deus olha para a gente. Deus nos olha além. Deus nos olha como um grande edifício. Deus tem os melhores pensamentos a nosso respeito. Amém, queridas? O que a gente precisa fazer é ter cuidado com o nosso coração. Nós não podemos ser avaliadas ou deixar os nossos sentimentos aflorarem, porque senão a gente vai ficar com as dores do passado, com as lembranças dolorosas, a gente vai ficar se vendo dessa forma. Sabe, e Satanás é expert em soprar essas mentiras. Aí ele começa a dizer: você não é nada, você não vai conseguir não, você precisa fazer isso para ser aceita. Isso é mentira. Amadas, nós já fomos transformadas. Amém? Nós já temos uma identidade em Cristo. Quem você é em Cristo? Você é filha de Deus. Amém? Segundo posicionamento que eu e você precisamos ter: desenvolva a santificação. Sabe, lá em 1 Tessalonicenses 4, diz que a santificação é a vontade do Senhor para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Essa é a diferença que o mundo vai ver em nós. Sabe, a Bíblia diz: sede santos como eu
sou. Diga para sua irmã, seja santa. Diga, você é santa agora. Sabe, o primeiro alvo de Deus é que a gente se chegue a Cristo, tá? Todas aqui já aceitaram Jesus, todas aqui vivem, sabe, para o Senhor, amém? Sabe, mas a partir do momento em que a gente se chega a Cristo, e aí começa o processo, e a principal preocupação de Deus para com a nossa vida é que a gente se transforme à imagem do Filho dele. É que a gente comece a ser os pequenos Cristos nessa terra, né? E a gente comece a ser os pequenos Cristos. Veja se tem um pequeno Cristo aí do teu lado, né? E esse processo se chama santificação. Santificação. Se eu quero desfrutar dessa nova vida, eu preciso passar por esse processo de santificação. Deixa eu te dizer, isso significa que a cada dia eu preciso melhorar. Que a cada dia eu preciso mais dele, que a cada dia eu preciso deixar de ser uma mulher chata, uma mulher rixosa, uma mulher murmuradora, para ser cada dia mais parecida com ele. Amém? Só que santificação não é algo imediato, amadas. Quando você recebe Jesus na sua vida, você recebeu a identidade. Pá, você foi carimbado, você é filho de Deus, você tem dono. Mas o processo de santificação, ele é um processo realmente. Sabe, é assim, ó, a santidade ela acontece no passado, ela acontece no presente e ela vai acontecendo no futuro, ela vai acontecer no futuro. Isso é santidade. A gente vai melhorando, lembra que é de glória em glória? Lembra? E a gente vai melhorando, a cada dia eu vou melhorando, a cada dia eu vou melhorando. Nós não estamos tentando ser filhas de Deus. Amém? Nós somos filhas de Deus que estamos tentando ser iguais a Cristo. Amém. Você consegue entender isso? É esse processo que a gente precisa estar entendendo. Isso é santidade, irmãs. Isso é santificação. A Bíblia diz que nós somos santos em aperfeiçoamento. Isso é santidade. Então a gente não está tentando trabalhar a santidade. A gente não está tentando trabalhar para obter a santidade. Nós já temos a santidade e eu estou trabalhando essa santidade em mim. Amém. Você consegue compreender isso? Amém? Isso significa que eu preciso ser uma pessoa melhor a cada dia. Pare para pensar hoje aqui, quando você olha para a sua vida 5 anos atrás, você consegue ver transformação? Você consegue ver? Que nota você daria para você como esposa, como mãe, como amiga, como profissional, como serva de Deus? Qual a nota que você daria? Será que você consegue ver e dizer assim, meu Deus, como eu mudei, como eu cresci? Porque tem pessoas que parece que estão andando em círculos, a gente não consegue ver mudança não. Não é assim? Você conhece alguém assim? Acho que aqui não tem não, só lá em Belém, né? Né? E a gente precisa entender que a cada dia eu preciso ser melhor. Eu coloquei aqui, viva a vida com alegria e contentamento. Voe, você precisa a cada dia melhorar. Amém? Terceiro lugar, terceiro posicionamento que eu destaco aqui nessa noite. Escolha no que pensar. Sabe, amadas, eu acredito que isso é um grande boom da vida cristã. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. O que tem ocupado o teu pensamento? Como é que eu vou ser alguém que vai chegar em lugares altos em Deus? Como é que eu vou ser alguém que vou viver essa vida abundante que Deus tem para mim? Se eu não penso em Deus, se eu só penso nas coisas daqui da terra, eu não posso experimentar o melhor de Deus, as novidades de Deus, se eu passo a semana toda pensando em mim, e só sábado e domingo eu penso em Deus, porque eu venho para a igreja. Tudo, em tudo, a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz aqui, olha, em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe, queridas, tudo isso aqui é um processo que precisa acontecer na minha e na sua vida, dia após dia. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer a vontade de Deus, não quer? Eu acredito que todo mundo aqui quer a vontade de Deus. Mas como é que eu vou experimentar essa vontade de Deus se aqui não muda? É aqui que precisa mudar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua vida é dirigida por aquilo que você está pensando. Por aquilo que você está pensando. Sabe, agora como é que você vai viver a vida que Deus tem para você, se você não pensa no Senhor? Sabe, muitas pessoas estão tendo depressão. Eu vou falar aqui de mulheres, porque só tem mulheres. Muitas mulheres estão em depressão, vivendo em crise, com falta de paz, com falta de alegria, de ânimo, de fé, de confiança, vivem constantes, porque em algum momento elas se distanciaram de Deus, elas deixaram de pensar em Deus. Deus é tudo na nossa vida, amadas, amém? Deus é tudo, porque uma pessoa quando está cheia de Deus, ela sempre olha o outro da forma como Deus olha. Uma pessoa que está sempre cheia de Deus, ela se move em amor, ela se move em compaixão, ela não julga, ela entende, ela perdoa. Amém, queridas? Pastora, eu não estou conseguindo perdoar. Minha irmã, você não é dessa terra. Você consegue entender isso? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. O perdão, ele não é da terra, ele é do céu, irmãs. Eu não estou sentindo. Você não precisa sentir. Você é cristã, e o cristão vive por fé. E fé não é eu sentir, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Está entendendo? Fulano não falou comigo hoje. Pastor, eu passei perto da irmã e ela não falou. Estou ferida, estou magoada. Minha irmã, cresça. Voe. Libere. Olhe as pessoas como Deus olha. Pense sempre o melhor do outro. Amém, queridas? Fulana não falou comigo porque eu acho que ela não está bem hoje. Eu acho que ela está atarefada, coitada, eu vou orar por ela. Vamos construir isso na nossa vida, tudo é aqui, ó. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não tenho tempo a perder com picuinhas, eu quero é Deus. Eu não tenho tempo a perder com disse-me-disse, eu quero é Deus. Eu estou avançando para o alvo, Cristo é o meu alvo. Nós queremos transformação na nossa vida, nós queremos crescer, nós queremos abrir as asas e voar, mas você tem que parar com pensamentos negativos, você tem que transformar a sua mente, para a mente de Cristo. Minha filha, de 12 anos, ela está com uma animosidade com uma colega. Ela disse, mãe, em toda a minha vida, como se vivesse já, né? Me falou hoje isso. Em toda a minha vida, 13 anos. Como se, né, tivesse super experiente. Em toda a minha vida, mãe, ainda não teve uma pessoa que eu me desse tão mal quanto ela. Olhei para ela, sabe o que é isso, filha? Isso é obra da carne. Você está precisando orar mais. Irmãs. Sabe por quê? Sabe qual é a obra da carne que às vezes atua, fazendo com que a gente não goste do outro? Inimizade. É uma obra da carne. Sabe, ainda tem esse negócio no meio de mulher, né? Não fui com a cara de fulana. Irmã, pare com isso, cresça. Isso é inimizade, isso é obra da carne, seja cheia do Espírito Santo. Caminhe nessa terra cheia do Espírito Santo. Quando você entrar, os demônios têm que bater em retirada. Está passando ali uma embaixadora da glória de Deus. Nós vínhamos, né, Franci? E a Franci depois ficou dizendo, meu Deus, eu não paro de pensar nisso, que coisa incrível. Nós vínhamos ali, estávamos aonde? Próximo aonde? A Vila do Cupuaçu, tá? Estávamos ali já vindo para cá. Ela passou por um buraco, e pneu, né? E o carro foi parando, pesando. Disse, meu Deus, o pneu furou, e agora? Para mim já é tão natural que depois eu nem pensei na oração que eu fiz. Eu disse, Senhor, manda um anjo para nos ajudar. Na hora assim saiu, porque a boca fala do que está cheio o coração.
né? E o Senhor manda um anjo para nos ajudar. E aí eu desci do carro junto com ela, eu fiquei, né? E nada de ninguém parar. E aí eu olhei para os pneus, eu não vi nenhum pneu murcho. Digo, Franci, não estou vendo nenhum pneu murcho. Ela disse, realmente, não tem nada. Que estranho. Aí nós entramos, o carro foi normalmente. Eu esperando uma pessoa para ajudar, Deus mandou logo o anjo e consertou rapidinho. Né, gente? Aleluia. A Bíblia diz que os anjos estão a nosso favor. A gente precisa acreditar mais aqui, olha. A gente precisa viver mais isso aqui. Menos teoria e mais prática. Amém? Essa é a transformação que nós temos que passar todos os dias. Essa é a transformação que o mundo deseja ver em nós. As pessoas, o clamor de uma geração corrupta, o clamor de uma geração que não tem Deus é esse. Eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. Mas como, amadas, vamos manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, se estamos cheias, estamos tão parecidas com mulheres carnais, tão parecidas com mulheres mesquinhas, insensíveis à dor do outro? É hora, irmãs, de sermos transformadas de glória em glória. Vamos desfrutar da vida de Deus que há em nós. A vida já está aí, ó. Você já tem o Filho de Deus aí dentro de você. O Espírito Santo se move em você. Deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Não é sacrifício. Não viva nenhuma roupagem. Não viva um engano. Viva a vida de Deus. Amém, queridas? Se é para pedir perdão, peça. Se é para se alegrar, se alegre. Se é para chorar com os que choram, chore. Sabe? Se é para andar a segunda milha, ande. Se é para dar outra cara, para bater, dê. Ah, pastor, isso é difícil. Mas isso é cristianismo. Isso que eu disse para minha filha hoje, minha filha, mãe, mas eu tenho razão, ela não tem. Eu sei, filha, eu não estou dizendo que você não tem. O que eu estou querendo dizer é mostra a diferença. Ame os inimigos. Amém, queridas? E dica-se de passagem, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. É contra principados e potestades que tentam tirar a gente do caminho, que tentam bagunçar a nossa vida. Mas eu estou ocupado com uma grande obra. Eu estou marchando, eu estou avante, o meu alvo é Cristo. Eu quero crescer, eu quero crescer. É isso, amadas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Poyong Shu, ele falou uma frase, eu achei tão forte essa frase que eu anotei aqui. Sabe o que ele disse? Deus não habitará numa mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. Como é que você quer pensar em Deus, viver para Deus, se aqui não está legal? Se aqui está poluído? Você consegue entender isso? Eu te garanto, amados, a única forma de você desfrutar da vida abundante é estar em paz nesse lugar aqui. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 26, versículo 3? Diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que Deus nos dê uma mente firme nele. Amém? Que não vai se quedar. Sabe, é uma paz e não é qualquer paz. É a paz absoluta, é a paz perfeita, é a paz que fez o apóstolo Paulo em meio a cadeias, a prisões dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É essa paz, é a paz que o mundo não pode dar. Amém, queridas? Glória a Deus. Proteja a sua mente. Sabe, não deixe Satanás enganar você. Eu até coloquei uma historinha aqui. Vou ler para vocês, olha. O homem, ele estava entrando no chuveiro, tomando banho. E a mulher dele, enquanto a mulher dele estava se arrumando, ela estava se enxugando, ela havia acabado de sair do banheiro. Ela estava se enxugando e de repente a porta da campainha toca. A campainha toca na casa, né? E depois de alguns segundos, para ver quem iria lá atender a porta, né? O homem tinha acabado de entrar no banheiro, a mulher tinha acabado de sair, estava enrolada na toalha. Né? E ficou aquele, quem vai? Mulher se enrola na toalha e desce, e vai atender a porta. Quando ela abre a porta, toda assim, escondidinha, né? E ela vê o vizinho dela,
E aí, de repente o vizinho disse: e aí, vizinha? Olhou assim e viu que ela estava de toalha, né? E aí ele disse assim, rápido, de repente ele disse assim: olha, eu lhe dou 3.000 reais se você deixar a toalha cair. Estão entendendo? Que ela estava de toalha. E ela pensou, 3.000 reais, assim, então de repente, só para tirar a toalha. Aí ela de repente pensou rápido, deixou a toalha cair. E ele rapidamente entregou os 3.000 reais. Ela fechou a porta, pronto, feliz da vida, achando que tinha conquistado o prêmio. Nunca ganhei um dinheiro tão fácil na minha vida, né? E depois de passar alguns segundos, que a mulher deixou cair a toalha, o marido dela disse assim: quem era, meu amor? Ela ficou confusa, né, aquela situação. Ela disse: era o nosso vizinho, Nestor. Aí ele disse assim: era ele entregou os 3.000 reais que ele estava me devendo? Você imagina isso? Né? Não deixe o diabo confundir você. Não deixe ele enganar você. Sabe, não se venda, não negocie a glória de Deus na sua vida. Não negocie. Você não precisa disso. Diga para sua irmã: você não precisa disso. Não deixe ele enganar você. Glória a Deus. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com as pessoas que você vive. Cuidado com as pessoas que você convive. Cuidado com as conversas que você tem. Não contamine ninguém. Não deixe ser contaminada por ninguém. Amém, queridas? Não deixe isso. Tem gente tão frustrada que quer convencer você das frustrações dela. Aí você sai carregada daquela conversa. Sim ou não, gente? Né? Não deixe ninguém te convencer das teorias pessoais e humanas. Só o Espírito Santo. Deixa ele te convencer. Amém, queridas? Tem gente que é um verdadeiro caminhão de lixo, que quer descarregar todo o lixo emocional dela dentro da gente. Cuidado com as influências. Sabe o que Gandhi disse? Eu não permitirei que ninguém ande pela minha mente de pés sujos. Não permita isso. Não permita. Deus quer, amadas, a sua vida. Ele quer o seu ser, Ele quer a sua casa, a sua família, a sua mente. Ele quer tudo de você. A Bíblia diz lá em Salmos 123, eu acho. 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É tudo que há em você, é a tua alma, é o teu coração, é a tua família, as tuas emoções, tudo. Tudo, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Será que a tua mente está bendizendo o nome do Senhor? Será que as tuas emoções estão bendizendo, teu espírito, tudo que há em você? Está bendizendo o nome do Senhor? Precisamos alinhar o nosso coração ao céu, amados. Ao céu. Alinhar o nosso pensamento a Ele, amém? Quarto e último lugar para a gente orar. Nunca deixe de olhar para Jesus. Nunca deixe de olhar para Jesus. É um outro posicionamento para que a gente desfrute da nova vida que nós temos em Cristo. Nunca deixe de olhar para Jesus. Faça voos altos. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 1 e 2: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, nos desfazendo de todo o peso e do pecado que de tão perto nos assedia, nos rodeia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não deixe de olhar para Ele. Quando a gente começa a olhar as circunstâncias, quando a gente começa a olhar ao redor, quando a gente começa a olhar as pessoas, facilmente a gente vai cair, a gente vai sair do propósito. Precisamos olhar para Ele, somente para Ele. Eu pergunto para você nessa noite: onde é que está o teu foco? Onde estão os teus olhos? No teu passado? Nas tuas derrotas? Nas tuas crises? Nos gigantes? Nas tuas tribulações? Nas incertezas do amanhã? Onde estão os teus olhos? Se você olhar para essas coisas, você vai se cansar. Você vai se cansar, você não vai conseguir crescer mais ainda. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para a cruz, a tua visão muda. Tudo muda, tudo muda.
Me lembro da historinha do rapaz que estava tentando adorar a Deus no cume da montanha. E ele estava subindo o cume da montanha. Ele disse: eu vou adorar a Deus no cume da montanha, vai estar tudo certo, e eu vou lá e vou adorar a Deus, e Deus vai me honrar, Deus vai estar comigo. E ele prepara a mochilinha e sobe. Quando ele sobe, de repente ele está no meio do trajeto e tem uma grande pedra obstruindo o caminho dele para ele chegar no cume da montanha. E ele, com tanta força, tenta tirar aquela pedra, remover aquela pedra, e ele passa dias e dias tentando. Ele passa frio, calor, e a comida dele terminando já, a alimentação. E ele disse: poxa Deus, tira logo isso, Senhor, eu quero te adorar, essa é a motivação do meu coração, Senhor. E nada, aquilo acontece, e ele ali, sabe, tentando, já cansado, já sabe, quase desistindo. De repente vem um vendaval muito forte e remove aquela pedra dali. E ele começa a brigar com Deus. Senhor, que história é essa? O Senhor não viu que eu ia te adorar? Por que o Senhor rápido não fez isso? Permitiu que eu passasse dias e dias de fome, de frio, de calor. Aqui eu estou cansado. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não tirou logo, removeu essa pedra antes? E ele disse assim para ele, Deus disse assim para ele: agora sim, você tem musculatura para continuar a jornada. Sabe, queridas, as crises, as dificuldades, os problemas, não é para acabar você, não. É para te fortalecer.